Nós vamos agora conversar sobre contexto latino-americano e a diferença que a gente tem, enfim, onde a gente faz política, em que contexto a gente faz política e pensa em instrumentos de intervenção urbana. E eu gostaria de abrir essa discussão apresentando talvez uma das características mais expressivas da urbanização latino-americana e particularmente do Brasil, é que a gente convive com preços da terra urbanizada que são altíssimos, são escandalosamente altos comparando com os países desenvolvidos, né? Então, a gente compara, por exemplo, quanto custa o preço do metro quadrado de terra urbanizada nas periferias das grandes cidades, são 3, 4 vezes, muitas vezes, em valores absolutos maiores que nos países desenvolvidos, em que a renda per capita é de pelo menos 5 vezes maior do que a nossa. Então, alguma coisa está errada aí, e isso é expressão, talvez, de uma série de outros problemas que estão por trás disso, né? Isso é uma expressão, esses preços excessivamente elevados, que obviamente são preços de mercado, alguém paga e está disposto a pagar por isso, e a gente tem que entender por que dessa situação. Isso tem a ver com nossa dificuldade em prover infraestrutura, a nossa dificuldade em regular o uso do solo na cidade, da nossa dificuldade em tributar terra urbana, nossas questões sobre estrutura de propriedade, direitos de propriedade, enfim, tudo isso aparentemente está por trás dessa explicação do porquê convivemos com preços de terra urbanizada tão altos que, em última análise, é a raiz da existência dos problemas de informalidade que a gente convive há mais de 100 anos nessas nossas cidades, né? O que é informalidade? É a incapacidade de acessar a terra com o mínimo de urbanidade, né? O mínimo de condições de ocupação urbana. Eu vou colocar esse tema aí, se vocês agora quiserem complementar, eu acho que seria uma boa maneira de a gente começar a nossa conversa. Bem, eu gostaria de enfatizar esse caráter que o Martim desenvolveu inicialmente como um grande obstáculo para um desenvolvimento das cidades de uma forma harmônica, de uma forma justa e equilibrada e socialmente adequada. Gostaria também de dizer que um dos fatores que talvez tenha contribuído para isso é o fato da nossa formação histórica, cultural, social, ter sido feita através da grande propriedade rural, que se projeta também na propriedade urbana como uma propriedade territorial concentrada. A concentração da terra nas mãos de uns poucos, ela pode induzir a uma retenção dessas terras do mercado e, portanto, uma escassez da oferta que pode significar um preço mais elevado. Inclusive, o problema da infraestrutura, terras que tenham boa infraestrutura, geralmente essa infraestrutura é canalizada como recursos do Estado para aqueles grandes proprietários e não para quem não tem terra, ou pelo menos que não são tão importantes em matéria de propriedade territorial nas cidades. Então, talvez isso tenha sido um fator adicional que tenha levado a essa situação que significa uma verdadeira barreira para que os mais pobres tenham a possibilidade de viver em moradias razoavelmente decentes e em lugares apropriados. Só para completar essa colocação que você fez, a gente, comparando a nossa situação com a situação dos países desenvolvidos, enfim, das outras áreas, a gente não só investe pouco em infraestrutura, nós temos pouca infraestrutura relativamente, né, como nós investimos mal, inclusive, né? Tem certas áreas sobredotadas de infraestrutura convivendo com áreas subdotadas. Não são um pouco essa imagem
de cidades, né, que quase todas as nossas cidades dispõem de bairros que são absolutamente exuberantes em termos de, sem nenhuma diferença com qualquer cidade do país, enfim, do mundo desenvolvido, com verdadeiras Bangladesh em termos de acesso a serviços básicos, né? Há que se explicar isso, né? Isso tem a ver com, obviamente, como você estava falando, com a questão da estrutura de propriedade, que afeta, inclusive, eu diria, só para puxar um tema aí fiscal, eu imagino que o grande proprietário não seja muito disposto a ser tributado na sua terra, né? Então, parte do porquê nós tributamos tão pouco a propriedade imobiliária certamente tem alguma coisa a ver com a estrutura de poder que está, na verdade, enfim, que está na base da constituição das administrações públicas das cidades, né? Não sei se... Eu acho que puxa aí 2 temas, aí eu acho que vocês falaram. O primeiro é o relativo a distribuição dos serviços públicos, que foi acentuada aqui, e que faz de um território, quer dizer, dotar de serviços públicos um determinado território ocupado, transforma esse território em cidade, né? Na verdade, nós não podemos chamar de cidade simplesmente um agrupamento de pessoas sem serviços públicos e uma estrutura de produção industrial, urbana, com transporte, com infraestrutura de água, esgoto, iluminação pública, ruas, calçadas, lazer. Isso transforma a ocupação de um território em cidade. E o ponto é, quem decide colocar os serviços públicos para os cidadãos da cidade, proprietários ou não, né? E distribuí-los equanimemente, né? Esse é uma raiz. Para transformar uma cidade em cidade equânime, que todos tenham democraticamente acesso, como diz a Constituição, a serviços públicos e a qualidade de vida, nós necessitamos de que alguém decida e essa decisão é de um poder. Então, e esse poder vem sendo concentrado nas mãos do município, né? Como o município tem administrado essa distribuição de serviços públicos? E a outra questão que foi falada aqui pelo Martim no início é o preço da terra. O preço da terra interessa, Sandrone, para a moradia, não para você distribuir o valor, mas para a moradia. E isso também, as duas coisas, serviços públicos e acesso à moradia, né, ela remete a uma questão básica que eu gostaria de colocar aqui, que se isso poderia ser resolvido, como é em outros países, através do planejamento urbano. Um planejamento urbano que inclua não só a regulação do solo, mas a regulação da distribuição do uso do solo, da sua disponibilidade, a obrigação de fazer dos proprietários e um uso do solo que também impõe obrigações na administração pública e para os proprietários na dotação de serviços públicos de forma razoável. Eu queria frisar 2 elementos importantes, 2 características importantes do nosso processo de urbanização. Primeiro, a velocidade da urbanização. Nós hoje somos o continente mais urbanizado, saímos em 60 anos de 20%, 30%, 40% de população urbana para 80%, 90%. Então, essa urbanização acelerada veio acompanhada de alguns fenômenos. Um outro fenômeno foi a questão da desigualdade, a desigualdade econômica e a desigualdade social. Nós fizemos uma pesquisa em 320 cidades latino-americanas no ano passado e verificamos que a desigualdade em nosso continente é uma coisa muito séria e tem impactos tremendos no território. Verificamos, através da pesquisa, que, inclusive, diferentes cidades num território nacional têm níveis de desigualdade diferentes com a média nacional, significando que a política municipal, a forma de acessibilidade aos serviços e bens públicos tem um papel determinante na diferença, que nós estamos falando da diferença entre os 10% mais ricos e os 10% mais pobres. Quer dizer, essas políticas públicas locais, quer dizer, você frisou aí, Sônia, a questão do papel do município em planejar
receber essa urbanização, essa sua capacidade. Então, está mostrando que essas políticas sim têm um impacto nessa qualidade da acessibilidade. Então, esse é um elemento importante. Essa desigualdade social e econômica está tendo uma territorialidade, que ela está se transformando, que aí é a questão da exclusão social e a segregação espacial ou a segregação residencial. Isso é interessante o que você está falando, Cláudio. Eu gostaria só para a gente dar um segmento a isso aqui, você falou numa palavra-chave, a falta de capacidade dos municípios, enfim, das administrações locais em responderem a essa pressão demográfica, etc., e por serviço, etc. Eu me pergunto em que medida, e eu pergunto aqui a todos, em que medida se trata de uma incapacidade por falta de recursos. O Brasil tem recursos e as administrações públicas têm recursos e a gente gasta muitos recursos nos nossos municípios, mas aparentemente gasta mal. Eu gostaria de chamar a atenção para um dos aspectos, não é o único, mas é um aspecto importante, que é a capacidade de tributar. Essa capacidade de tributar, ela encontra um obstáculo que é o poder daqueles que vão ser tributados. Então, voltando ao problema da propriedade territorial, inclusive a propriedade territorial urbana, há uma enorme resistência dos que vivem melhor na cidade de pagar um tributo maior. Claro, os municípios muitas vezes usam mal o dinheiro que arrecadam, mas há também um obstáculo na possibilidade de você tributar de uma forma mais equitativa e, portanto, uma tributação progressiva sobre aqueles que são os mais bem aquinhoados na cidade e que, por coincidência, também têm um poder maior. Martim citou bem os exemplos dos Estados Unidos, da Europa, onde o preço da terra é relativamente até menor do que em algumas cidades brasileiras. Mas se nós olharmos para a tributação nos Estados Unidos, os municípios, ela é também muito maior do que aqui, relativamente. Só para reforçar o teu ponto, a gente sabe que o IPTU, por exemplo, nos países como os Estados Unidos, Canadá, enfim, vários outros, chega a quase 3% do PIB. No Brasil está 0,45%. É uma tributação pífia, não se cobra nada em termos de IPTU. E um outro aspecto também muito interessante é que, se nós olharmos para o Brasil, no caso, que é um caso mais ou menos sui generis da América Latina, porque é um país onde, nos últimos 50 anos, houve muita fronteira agrícola para ser expandida. Então, nos últimos 50 anos, nós incorporamos quase 200 milhões de hectares à nossa área rural. Isso corresponde mais ou menos, para quem conhece o Brasil, 10 vezes a área do estado de São Paulo. E se você olhar para o imposto territorial rural, ele é traço nas contas públicas, onde as unidades são de milhões ou bilhões. E o imposto territorial rural, que deveria ter sido um imposto com origem fiscal, no caso brasileiro não é. Ele é de incentivo à produção maior ou menor em certas áreas. Então, a nossa capacidade tributária sobre os poderosos, os que têm a propriedade ou os que têm os recursos, o dinheiro, é muito baixa. Quando você compara o perfil do IPTU per capita em diferentes municípios do Brasil, você tem, isso varia de praticamente traço zero per capita até 200 e poucos reais per capita de IPTU, que é relativamente baixo, mas alguns municípios cobram relativamente bem, mesmo quando você compara os municípios com o mesmo nível de renda, mesmo nível de industrialização, mesma população, a diferença é brutal. Isso quer dizer o seguinte, que em alguns municípios, que isso aí não é uma questão estrutural, é que em algum lugar o prefeito, os administradores locais cobram, em outros lugares não cobram. Em alguns lugares eles querem fazer, em outros lugares não querem fazer. Isso, obviamente, não é só uma questão de incapacidade estrutural, é alguma coisa que quase que determinística, não, quase como uma fatalidade que a gente não consiga cobrar IPTU. Né? Por isso aí tem a ver com vontade política também, né? Eu acho que a vontade política tem a ver com a cultura.
a cidade aqui do plano piloto foi planejado, né? E nesse caso as terras eram todas públicas. Então, e o preço aqui no plano piloto subiu. Então, supostamente, as terras públicas tinham que fazer uma política de justa distribuição entre todos. Tudo eram terras privadas, foram expropriadas, tornaram-se todas públicas e o poder público, então, tinha nas mãos todo o poder sobre as terras. Uma questão de decisão e a forma da decisão de que não conseguiu fazer a distribuição razoável, não só de serviços como de acesso à moradia. Por quê? Então, tem alguma coisa na cultura da gestão pública, dos negócios públicos, das políticas públicas. E nós estamos discutindo política pública de cidades, né? De planejamento de cidades, em que a nossa cultura não inclui como um elemento necessário do planejamento essa a pré-equalização, né? A pré-equalização, que a cidade seja acessível a todos e que as políticas públicas, esse seja um princípio da política pública e não necessariamente uma política pública que é curativa, que você está fazendo isso, aí eu tiro aqui, não. Ou de favoritismos, né? De favoritismo. Então, o princípio da política pública, o Estado está ali para equalizar o acesso aos benefícios de uma cidade. Se falou muito desses programas de grande escala de produção de habitação, mas na história da nossa urbanização, hoje, quer dizer, quase 70% do estoque habitacional produzido nas cidades latino-americanas é produzido fora dos regimes oficiais e programas oficiais. É o que os nossos vizinhos latino-americanos estão chamando de produção social de la vivienda, e que são os empreendedores individuais, por autoconstrução, por contratando pequenos construtores, são processos totalmente fora. Então, essa pressão por habitação, essa pressão por uma localização para construir sua habitação, cria uma pressão sobre os preços, cria uma pressão sobre o território, do qual os governos municipais não estão também sendo capazes de, o que você diz, planejar o solo para investimentos em infraestrutura, em habitação e criar cidades um pouco mais humanas, né? Eu acho que há um problema crucial, que é a estrutura de poder. Essa estrutura de poder, ela representa as forças sociais, econômicas, políticas existentes na sociedade. Eu continuo na minha crença e que essa estrutura de poder, até hoje no Brasil, ela tem um fortíssimo componente daqueles que têm os recursos, daqueles que têm as propriedades, daqueles que têm a riqueza. Se não houver uma força política que o contraponha, nós vamos ter uma reprodução dessa desigualdade nas ações políticas que um prefeito ou uma Câmara de Vereadores vai fazer, porque ali estão representantes dessas forças. Se você não tem uma condição de se contrapor a elas com a vontade popular, expressa no voto, nos seus representantes, fica muito difícil você aprovar, por exemplo, um IPTU progressivo, que é uma coisa até recente no Brasil, né? Mas eu acho que esse é um belo tema para a gente voltar, inclusive, numa próxima rodada. É um tema extremamente importante sobre como... o que a gente pode pensar em termos de contrarrestar esses movimentos e o que são problemas que a gente vai ter que conviver ainda pelo longo prazo e quais são os problemas que, de alguma forma, a gente já está vendo, vislumbrando alguma possibilidade de modificação.